Deus seja louvado, bendito seja Deus, que bom ter vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Lúcio Júnior, sou membro fundador da comunidade Sede de Deus, a qual nós temos 9 anos de caminhada já junto à nossa arquidiocese, e é uma alegria poder pregar hoje junto com vocês, pregando em casa, né? E o céu vai fazer aquele sonzinho que os anjos fazem diante do trono do Cordeiro. Povo, pega a palavra de Deus lá no Evangelho de João. João capítulo 8, versículos de 31 a 42. João 8, 31 a 42. Glória. Amém. Quem achou diz achei. Achei. Quem não achou diz não achei. Quem não trouxe a Bíblia, olha para Jesus comigo e fala assim: semana que vem eu trago. Fala, miserável, semana que vem. Tá vendo? Assim, tem gente que toda semana fala que semana que vem traz. E eles falaram que semana que vem traz e semana que vem não tem nem grupo. Para ver como é que é esse povo. Só curtir Jesus. Nossa. Amém? Amém? João capítulo 8, versículo de 31 a 42. Nós estamos nesse período de quaresma. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Está aí as portas, né, da nossa, onde nós vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. E nesse período vai se estreitando e se aproximando ainda mais o momento onde nós vamos ouvir da palavra de Deus, falar para nós sobre a verdade de Cristo, sobre a sua paixão e sobre a necessidade de uma verdadeira conversão na nossa vida. Então a palavra de hoje vamos ler juntos, está lá, João 8, 31 a 42. Enquanto eu leio, você acompanha com toda a atenção, e você que não trouxe as Sagradas Escrituras, você com o seu coração acolhe aquilo que será lido. Naquele tempo, Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Pensei que sois da raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que aprendeis de vosso Pai. Nosso Pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só Pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaude a palavra de Deus, canal de bênção.
para a nossa vida. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o tema da pregação hoje é a verdade que liberta. Nessa noite o Senhor quer trazer a libertação à nossa vida através da verdade que é anunciada através do Evangelho de hoje. E a palavra nos garante lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade que Cristo nos fez verdadeiramente livres. Então não podemos ser escravos de nada, nem de ninguém. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o caminho para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Amém? Mas para isso é preciso nós fazermos e compreender essa distinção daquele povo que acompanhava Jesus. Porque veja, tinham os seguidores de Jesus. Muita gente seguia Jesus. Nós vimos falar das multidões. E sempre no Evangelho diz que Jesus ele falava às multidões, mas depois ele ensinava aos seus discípulos. Então já existia ali uma separação desse povo que estava próximo de Jesus. Então o primeiro povo são os seguidores, conhecidos também como as multidões, que iam até Jesus. Mas essas multidões que iam até Jesus, elas iam muitas vezes porque elas gostavam de espetáculo. Então iam até Jesus porque ele multiplicava os pães. Iam até Jesus porque ele fazia o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar. Ele purificava os leprosos, ele expulsava demônios, ele fazia muitos milagres. Então o povo seguia porque gostava de ver os sinais. O povo pedia ao Senhor sinais. Então aquela multidão de seguidores eram aqueles que talvez hoje podemos dizer que são afeitos a ir ao shopping, a ir a um teatro, que é algo muito bom. Porém, quando termina o ato, nós voltamos para a nossa casa e nós seguimos a nossa vida. Nós não nos comprometemos com aquilo que nós fomos assistir, porque nós sabemos que aquilo não é a realidade, não faz parte concreta da nossa vida, amém? Então, os seguidores, as multidões, eram aqueles que gostavam de ouvir, mas quando voltavam para a sua casa, não se comprometiam com a palavra de Deus, e não permitiam que essa palavra, ela caísse no seu coração, e produzisse os frutos necessários, frutos de conversão, de mudança de vida. Então tem esse primeiro grupo que é das multidões, dos seguidores, que é muito bom ouvir a palavra de Deus, sabe? É doce, é agradável, nossa, faz a gente chorar, faz a gente se emocionar, faz com que o nosso coração, a gente volte para casa mais leve. Hoje eu vou no grupo de oração porque a minha semana está uma desgraça. Eu preciso ir no grupo porque eu preciso melhorar. Filho, eu quero que você venha para o grupo falando assim: a minha semana eu estou voando, hein? Eu estou voando baixo, eu estou na Santa Missa, eu estou na oração, eu estou na unção. E quem estiver lá, que se prepare, se eu der um espirro, cai 3. É assim que nós devemos ir para o grupo de oração. Mas infelizmente, hoje nós estamos sendo animados por aquilo que nós encontramos no grupo, avivados pela Santa Missa, mas nós precisamos compreender que nós precisamos passar para o outro lado. Se você está nos seguidores, tem gente que nem seguidor é, bendito seja Deus, que você já está como seguidor, como membro da multidão que gosta de ouvir Jesus, amém? Mas é preciso compreender que isso é parte do processo, não é o fim. É importante. Sabe quando a gente fala assim, alguém começou a ir no grupo, dá aquele fogo, aí aquele que não vai ir no grupo, ele olha para a gente e fala o quê? Isso aí é fogo de... Você já escutou isso, senhor? Que miséria, né? Isso é fogo de palha, logo passa. Deixa eu falar para vocês, ninguém acende uma fogueira riscando fósforo e jogando em cima do tronco mais grosso. É preciso do fogo de palha.
para começar a fazer a fogueira arder, para aquecer a lenha seca, para fazer aquela madeira firme poder pegar fogo. E por mais que a gente olhe e o fogo não esteja lá queimando, mas a gente sabe que se soprar um vento ali, a brasa volta a ferver, amém? Então, o fogo de palha, se alguém fala para você, isso é fogo de palha, fala assim, bendito seja Deus, porque pelo menos comigo a fogueira já começa a acender. Agora, se depender de você, filho, lenha verde, lenha verde. Olha para quem está do teu lado e fala assim, está com cara de fogo de palha. Está com cara de fogo de palha, está com cara de fogo de palha. Agora imagina juntar essa palha toda hoje para atacar fogo, hein? Imagina. Então o primeiro processo é compreender que, identificar onde nós estamos. Se nós estamos no grupo dos seguidores, já é fogo de palha, nós já começamos a aquecer um pouquinho, o fogo já está brotando, já está estralando, a gente já consegue olhar para a madeira, para a lenha firme e falar assim, eu estou chegando. Agora é preciso compreender que é parte do processo que nós precisamos chegar no grupo dos discípulos. Porque Jesus, ele falava às multidões, mas ensinava aos discípulos. Ele falava uma parábola para que ouvindo não escutasse, não compreendesse, mas ele voltava para os discípulos e os discípulos falavam, Senhor, explica-nos aquela parábola. E ele explicava, porque eles estavam mais próximos do Senhor. Então é preciso compreender que o Senhor, ele fala hoje desse chamado ao discipulado. Mas ele bota uma condicionante. Ele coloca uma condicionante desde o princípio. Que é o quê? Primeiro tema de hoje. Permanecer na palavra. Fala comigo. Permanecer na palavra. Para ser discípulo de Cristo, precisa fazer uma coisinha. Tranquilo. Só uma aqui para começar. Permanecer na palavra. A palavra de hoje que nós acabamos de ler, ela diz, Jesus dizia àqueles que creram nele, você crê, amém? Amém. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Como? Se permanecerdes na minha palavra. E entenda que permanecer na palavra de Cristo não é simplesmente ouvi-la. Permanecer na palavra de Cristo implica em ouvir, mas internalizar, viver, praticar, lutar, brigar com a palavra de Deus, olhar para ela e falar, como assim, Senhor? Como assim o Senhor está falando isso para mim? Não pode, eu não quero mais essa palavra. E a gente vai para um campo e começa a espernear, e a gente volta e fala, Senhor, como eu vou viver essa palavra? Como eu vou conseguir? E aí o Senhor diz, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A gente fala, Senhor, é isso, agora sim, agora eu compreendo. É falar com a palavra, fazer com que ela se torne vida em nós. Permanecer na palavra é acordar e olhar para o céu e falar, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Hoje vai ser um dia de graça. Hoje vai ser um dia abençoado. É fazer com que lá no inferno, quando você acordar, o capeta fala assim, miserável, ele acordou, hein? Ela acordou lá, veio incomodar a nossa vida. Estava tão bom como era antes. Acordava, não lembrava de nada, só pensava em problema, murmurava, resmungava. Agora não. Foi para essa tal de comunidade Servo de Deus aí. Agora acorda toda animadinha. Agora acorda todo bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Lá vem incomodar nós, e o pior de tudo, não bastava essa criatura começar a mudar, está levando mais gente. Está querendo saquear o nosso lado aqui. Daqui a pouco nós vamos ser uma instituição falida. Porque ninguém mais quer ser seguidor. Está querendo ser discípulo? Permanecer na palavra é fazer com que essa palavra ela possa entrar no nosso coração todos os dias, através de uma oração no cotidiano. Santa Teresinha, ela falava que enquanto ela cozinhava, olha que belo isso, enquanto ela cozinhava, o Senhor passeava, Deus passeava entre as panelas.
é varrer a casa, em vez de resmungar. Esses miseráveis vêm para cá, suja a casa toda. Aí está varrendo, o marido chega com aquela bota cheia de barro, trabalhou, chega com a bota cheia de barro, ela vai olhando. Ela olha pro armário, ela vê uma mala. E ela fala bem dobradinho, cabe ali dentro. Mas agora já não mais dominados por nossos vícios, pelo nosso pecado, pela murmuração, mas cheios do Espírito de Deus, mas agora internalizando a palavra de Deus, agora sendo discípulo, permanecendo na palavra. Nós olhamos e compreendemos que nós precisamos mudar, fazer o miserável mudar junto, é claro, mas nós vivemos o nosso dia conseguindo contemplar as maravilhas de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Permanecer na palavra, acordar, falar com Deus, ir trabalhar, falar com Deus, ir dormir, falar com Deus, e ainda antes de dormir falar: Senhor, durante o sono, guarda-me durante o sono, Senhor, que os meus sonhos sejam sonhar contigo. O Salmo 62 é a oração da manhã do homem sedento de Deus. Davi, ele escreve quando ele está no deserto. E Davi no deserto, ele sente saudade, porque ele estava longe da arca da aliança. Ele não podia contemplar a Deus. E aí ele falava: Senhor, quando no leito me vem vossa lembrança, Senhor, eu passo a noite toda pensando em vós, pois tu és o meu apoio. Eu exulto de alegria diante de ti. É isso, é compreender que durante todo o dia eu me lembro do meu Deus, porque Ele permanece comigo todos os dias, e Ele permanece comigo porque eu fiz a firme decisão, a sábia decisão de corresponder ao amor que Ele dedicou na minha vida. Então Ele permanece comigo porque eu permaneço com Ele, porque mesmo em meio às dificuldades eu permaneço com Ele, porque mesmo em meio aos problemas eu permaneço com Ele, mesmo em meio à enfermidade eu permaneço com Ele, e mesmo em meio às lutas, às perseguições, em meio às dores eu permaneço com Ele, mesmo em meio ao sofrimento eu permaneço com Ele, mesmo em meio aos dias sombrios, nublados, onde eu olho e não consigo enxergar a mudança de vida, eu permaneço com Ele, porque eu não preciso enxergar com os meus olhos, mas eu preciso crer no meu coração que aquilo que a palavra me garante é isso que irá me fazer discípulo de Cristo. É isso. Permanecer na palavra para ser o verdadeiro discípulo de Cristo. E aí a palavra continua falando: conhecereis a verdade. Repete comigo o segundo ponto de hoje: a verdade que liberta. Que ridículo! A verdade que liberta. Fala para quem está do teu lado: não precisa gritar. Que isso? Que violência! A verdade que liberta. Diz a palavra: conhecereis a verdade. E deixa eu falar para você o que é a verdade. Filósofos, né? O que é a verdade? A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um movimento. A verdade, ela não é aquilo que o mundo tem apresentado. A verdade não é um pensamento. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Então, quando a palavra nos diz hoje: conhecereis a verdade, ela está falando de um encontro pessoal com alguém. Porque conhecendo esse alguém que nós conhecemos a verdade. E esse alguém nos garante, ele diz: ei, filho, filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecer a verdade é conhecer a Cristo Jesus. Conhecer a verdade é conhecer Jesus Cristo. Conhecer a verdade é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e permitir que esse encontro não me permita voltar pelo mesmo caminho. Você lembra
no Natal, quando nós celebramos o Natal, diz que os 3 reis magos, se fosse eu, o Selmo e mais o Anderson, seriam os 3 reis magros. É o alívio cômico. Seriam os 3 reis magros, né? Então os 3 reis magos, os 3 reis, eles foram a Jesus. Não foram? Eles seguiram a estrela que levava até Jesus. E quando eles se encontraram com Jesus, diz a palavra que eles voltaram por outro caminho. Por outro caminho. Por que eles voltaram por outro caminho? Porque depois que nós nos encontramos com Jesus verdadeiramente, não dá para voltar para a vida velha. Não dá para voltar para o mesmo lugar. Não dá para voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor. Não dá. É necessário encontrar-se com a verdade que é Jesus Cristo. E essa verdade, ela nos fará retornar por outro caminho, ao ponto das pessoas olharem para nós e não nos reconhecer mais. Porque aquilo que nos preenchia já não preenche mais. Aí tem gente que fala assim: eu encontrei Jesus e ele organizou a minha vida. Eu falo, a minha ele bagunçou. Porque eu achava que eu tinha tudo organizado. Ele chegou abrindo, mexendo nas minhas gavetas. Ele abriu as minhas gavetas, abriu as portas do armário e foi jogando tudo fora. Foi falando: isso aqui está no primeiro lugar, em destaque. Quebra. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, né? Abraço Reginaldo. Ele quando se converteu, né? Ele foi numa pregação e falava assim: tinha uns. Elefantinho era pirâmide, agora eu não lembro, acho que era elefantinho, né? E ele é conhecido pelos amigos por ser uma pessoa muito serena, ele pensa nas coisas que faz, ele medita, tudo. Ele foi na pregação e falaram lá dos elefantinhos, das pirâmides. Aí ele lembrou: tem em casa. Ele chegou em casa, obviamente, era uma coisa bonita, decoração bonita, né? Ele pegou e deu na parede e quebrou tudo, né? Então, assim, é uma pessoa serena, uma pessoa calma, uma pessoa que... Né? Por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a Cristo, nós não voltamos mais pelo mesmo caminho. Tendo encontro pessoal com a verdade que é Cristo, nós não podemos mais voltar para o lugar onde nós estávamos. E é preciso, a partir daí, passar do pecado à liberdade. Pede comigo esse terceiro ponto: do pecado à liberdade. Muito bom, do pecado à liberdade. É preciso passar esse processo do pecado à liberdade. A palavra de hoje nos diz assim no versículo, lá no 34 vai dizer assim, ó: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu quero te perguntar: o que ele tem te aprisionado? O que tem te feito escravo? Vícios, relacionamentos bagunçados, a sua própria vontade. Eu fico impressionado que a gente chega para mim, né, achando que está arrasando, né? Diácono, eu sou uma pessoa livre. Eu gosto da liberdade. Eu só faço aquilo que eu quero. Aí eu falo: parabéns, escravo. Não, eu sou livre, eu só faço o que eu quero. Escravo das tuas vontades. Escravo. A pior forma de ser escravo é ser escravo de si mesmo. Porque quem disse que aquilo que eu quero fazer é o melhor para mim? Quem disse? Ser escravo de mim mesmo é a pior forma de escravidão que eu posso viver na minha vida. É a pior. Porque, meus irmãos, ainda bem que Deus não deixa eu fazer tudo aquilo que eu quero. Misericórdia. Se eu contar, você chora. Você chora em línguas. Você chora em línguas estranhas se eu contar para vocês. Ainda bem. Nós precisamos passar do pecado à liberdade verdadeira. E, meu irmão, minha irmã, o que tem nos aprisionado? Traz ao teu coração
te distanciado de Deus, te pedindo de experimentar essa plenitude da liberdade que Ele tem para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos liberta é Cristo. É Cristo. Não é uma pessoa, não é uma filosofia. Quem nos liberta é uma pessoa, é Cristo. Nós temos nos afastado do Senhor por nossos pecados, por nossas más práticas. Nós precisamos dizer a Deus que nós queremos renunciar a tudo aquilo que tem nos roubado do Senhor, a tudo aquilo que tem nos afastado da verdadeira liberdade. Se no momento que você pode estar com a presença de Deus e você, para querer, na desculpa de querer descansar, você prefere ficar em casa, você é escravo. Você precisa se libertar disso. Somente numa vida unida a Deus, somente numa vida unida a Deus, é que nós vamos experimentar realmente de uma liberdade plena. Somente unidos ao Senhor é que nós vamos experimentar aquilo que nós temos buscado. E você sabe, às vezes você já falou assim: estou com vontade de comer alguma coisa, e aí alguém pergunta para você assim: o quê? E aí o que você responde? Não sei. Você já falou isso, sim ou não? Miséria, ainda bem que não é só comigo. Estou com vontade de comer alguma coisa aqui? Não sei, mas é alguma coisa. Aí a pessoa vai falando: é tal coisa. Não é. Tal coisa, a gente fica bravo. Não, é alguma coisa. Porque o nosso corpo, ele dá sinais de que nós desejamos algo que talvez nós não sabemos aquilo que é. A nossa alma, o nosso corpo, ele responde ao desejo da nossa alma. O Catecismo da Igreja Católica diz que antes que no momento da nossa criação, Deus colocou no nosso coração um desejo por Deus, aquilo que nós chamamos de sede de Deus. E esse desejo, essa sede só será saciada quando nós estivermos na presença do Senhor. Então talvez você esteja no momento da sua vida onde você tem dito: eu não sei, eu sinto que eu preciso de alguma coisa. Parece que está tudo bem, a minha família está tudo bem, no meu trabalho está tudo caminhando, mas eu sinto falta de alguma coisa. E alguém pergunta: tá, mas do quê? E a gente fala: o quê? Eu não sei. Isso é a nossa alma que está gritando por sede de Deus, pedindo para ser saciada pelo Senhor. E nessa noite nós vamos rezar, nos apresentando diante de Deus, pedindo para que Ele, através do seu Espírito Santo, possa arrancar de nós tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Amém? Para que esse Espírito Santo de Deus possa soprar dos quatro cantos do céu sobre a nossa vida. Esse Espírito que é o Espírito da verdade possa saciar a nossa sede, a sede que nós temos de Deus. Você quer experimentar isso, sim ou não? Está sentado ainda por quê, então, filho? Bora! Vamos rezar, ergue teus braços, vamos clamar esse poder do alto. Esse poder do alto, essa visita desse Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo que vem sobre nós, que sacia a nossa sede, que cura, liberta, transforma. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida. Nós clamamos Espírito Santo de Deus. Tu que és o Espírito da verdade, nós pedimos: escuta o clamor do teu povo, escuta o clamor do teu povo nessa noite, Senhor, escuta a nossa voz, o
tua voz. Espírito da verdade, Seja livre do Espírito Santo. Seja livre do Espírito Santo. Espírito já não quero vai comigo, não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Já não quero, não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Pegue teus braços e peça, sopra. Pega a cadeira e vira para esse lado aqui, ó. Joga todas as cadeiras para esse lado, vai. Nós vamos fazer tendas de oração. Os servos da comunidade que participaram das formações do encontro fraterno, vocês não vão entrar em nenhuma tenda agora. Os demais, fica de 3 em 3. Os servos que participaram da formação, vem aqui à frente. Isso, vem para cá para frente. Os servos. Os demais, já vai ficando de 3 em 3. Segura a mão de quem está do teu lado. Isso. Nós vamos fazer algo que é chamado de tendas de oração. Fica 3 a 3. Isso. 3 a 3. Um irá se colocar no centro. Um irá se colocar no centro de joelhos, ou se preferir sentar, pega a cadeira, sentar, fica à vontade. E os outros dois imporão as mãos sobre eles e clamarão um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Essa transformação, esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Você irá tocar sobre essa pessoa, toca no ombro da pessoa. Isso, toca no ombro da pessoa e peça esse Espírito de Deus. Os servos da comunidade agora vão cada um em um lugar, em uma tenda, e vão rezar por essas pessoas, por esses irmãos, clamando o batismo do Espírito Santo. Eu irei avisar a hora para trocar, tá bom? Para que o outro possa, para que você possa se levantar e o outro possa se colocar no centro para receber oração, amém? Então vamos juntos, cada um por vez se coloca no centro, os servos já podem se espalhar, os grupos que aí estão, e nós vamos vencer de você cantando essa canção mais uma vez, pedindo esse Espírito de Deus sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo,
peço para que o Senhor te dê uma palavra para falar para esse irmão agora. Que o Senhor te dê uma palavra acertada. Talvez você não compreenda aquilo que o Senhor está te falando, mas você não precisa compreender, precisa fazer sentido para a pessoa que precisa ouvir. Então vai ao ouvido dessa pessoa, fala aquilo que o Senhor vai colocando no teu coração agora. Isso. Depois você pode erguer essa pessoa que está recebendo oração, dá um abraço apertado, na certeza de que é um novo homem, uma nova mulher que se levanta nessa noite, que não voltará mais pelo mesmo caminho, pois aconteceu um grande encontro com a verdade, ou até mesmo um reencontro. O Senhor me fala daquele filho pródigo que saiu, foi para o mundo querendo ganhar a vida toda, e quando estava lá, o Senhor chamou de volta, e ele retornou para a casa do pai. O Senhor não perguntou por onde andou, o Senhor não perguntou aquilo que ele fez, mas ele o abraçou, o cobriu de beijos e lhe deu vestes novas. Bem-vindo, meu irmão e irmã, de volta à casa do pai. Outro pode se colocar de joelhos, e você, agora com toda a autoridade, reza pedindo o Espírito Santo sobre esse irmão, sobre essa irmã. Reza pedindo o novo de Deus na sua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada irmão agora. Vem, Espírito Santo de Deus, tu que és o Espírito da verdade. Pede uma palavra agora para o Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, apesar das minhas misérias, fala comigo para que eu seja a boca de Deus para esse irmão, para essa irmã agora. E aquilo que o Senhor colocar no teu coração com toda a autoridade espiritual que é derramada sobre a sua vida agora. Vá ao ouvido desse irmão, dessa irmã, e fala aquilo que o Senhor traz ao teu coração. Coragem. O Senhor pode estar te dando agora a palavra que será fonte de cura e de libertação para a vida desse irmão. Então você pode levantar esse irmão, essa irmã, dar um abraço apertado, pois se levanta um novo homem, uma nova mulher, uma nova história se inicia. Um novo tempo novo da graça de Deus. O Kairos acontece nessa noite. O Kairos, o tempo da graça. Isso. Agora todos aqueles desse grupo de oração
que ainda não receberam oração, se coloquem de joelhos agora. Se for 1, 2, não tem problema, os servos estão aí para rezar. Isso. Quem não recebeu oração ainda, se põe de joelhos agora, em nome de Jesus. Ou se puder sentar, ou se quiser ficar em pé, tudo bem, mas se coloca no centro. E agora você que já recebeu oração, você está com a unção do Senhor sobre a sua vida. Essa unção espiritual, então, com toda a autoridade que o Senhor coloca sobre a sua vida agora. Permita-se ser canal da graça de Deus. Permita ser instrumento bem afinado do Espírito Santo na vida desse irmão agora. E reza por ele, reza. Reza e pede esse Espírito da verdade sobre ele. Pois o Senhor, Ele quer te levar, Ele quer te enviar para uma nova missão. Quando o Senhor me inspirou a falar sobre o encontro que nos fazia retornar por outro caminho, é porque o Senhor, Ele queria falar para mim e para você nessa noite, de que o Senhor, Ele quer precisar de mim e de você, para levar a sua palavra, a sua casa, a sua família, aos que você ama. E quando o Senhor perguntar, a quem enviarei, nós precisamos responder, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus medos, apesar dos meus pecados, eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me. Envia-me, envia-me, bendito seja Deus. A quem enviarei, a quem enviarei, quem irá por nós, quem irá por nós, a quem enviarei, se o Senhor te perguntar agora, qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta ao chamado do Senhor? Qual será a sua resposta diante do Senhor nesta noite? a quem enviarei, a quem enviarei, quem irá por nós, quem irá por nós. Você que já recebeu oração, agora está rezando por esse irmão. Permita que o Senhor seja canal de Deus na vida desse irmão através de você. Vai. Aquilo que o Senhor te falar, fala para esse irmão, para esse irmão agora. Seja a boca de Deus na vida dele. Libera essa palavra de bênção, essa palavra de cura, de libertação, de transformação, de renovo. E após essa palavra, ergue esse irmão, você manda um abraço apertado. Um abraço de pai, um abraço de mãe, um abraço de irmão, um abraço que esse irmão, você vai estar esperando há tanto tempo. Abraça, abraça, abraça forte, porque é um recomeçar nessa noite. É o recomeçar. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção, ouvindo aquilo que o Senhor nos diz. Mas nós responderemos a Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Vai, junto agora, todo mundo vem na frente, vamos juntos cantar essa música. A quem enviarei, vai. A quem enviarei, a quem enviarei, Irá por quem irá por nós. Mais uma vez, a quem enviarei. A quem enviarei, a quem enviarei, quem irá por nós. Vai, responda a sua agora com toda a força do teu coração.
Vai, canta mais uma vez. Envia-me, envia-me. Aqui estou. Envia-me, envia-me. Aqui estou. Envia-me, envia-me. Aqui estou. Vai, mais uma vez, pode ser melhor, vai. Aqui, Senhor. Agora aplaude o nosso Deus que contou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.